E se eu te disser que um cara veio pro Brasil, trouxe toda a sua família e mudou o que a gente vê de Brasil hoje? O que seria o Brasil hoje se ele não tivesse vindo? O que seria o Brasil hoje se ele não tivesse feito algumas coisas que fez na época? Bom, quero falar hoje sobre Dom João VI e o Império no Brasil na época. Eu sou o Souza, né? Aqui nesse canal eu quero trazer um pouco de reflexão de coisas do dia a dia, fazer um pouco da análise de coisas que aconteceram com coisas atuais. E eu não achei outro assunto melhor para trazer do que Dom João, o Império, e fazer essa ligação talvez do que fosse hoje ou do que você faria na época se fosse ele, né? Trazer um pouco do contexto da época. Basicamente, Napoleão estava invadindo toda a Inglaterra, aliás, toda a Europa, menos a Inglaterra. A Inglaterra e Portugal ali não tinham sido ainda invadidas pelas tropas de Napoleão, né? Inglaterra muito por conta do Canal da Mancha, que conseguia ainda segurar as tropas de Napoleão. Napoleão então fez o quê, né? Ali século XIX, 1808, ele falou assim: olha, eu preciso que feche os portos, basicamente para isolar a Inglaterra. Só que Portugal, de Dom João, príncipe regente na época, não era o rei, era o príncipe regente, a rainha regente, e estava sem condições de exercer, então Dom João basicamente ali assumiu o cargo de rei, né? Não oficialmente, só mais para frente, mas ali ele já era tratado como o rei de Portugal. Então ele faz o quê? Ele tem aliança com a Inglaterra e tem esse pedido de Napoleão. Então ele fica encurralado e fica contra a parede. Por contrapartida, a Inglaterra tem uma estratégia. Ela fala o quê? Fala assim: olha, Dom João, pega a sua família, pega as suas coisas, vai pro Brasil e a gente te escolta vocês indo pro Brasil. E foi o que Dom João fez. Dom João é um cara muito... muita gente coloca como medroso, né? E um cara muito controverso, muito sem uma opinião própria. Mas se a gente olhar o contexto e trazer a reflexão que eu quero aqui hoje, a gente pode entender que ele, às vezes, é aquele cara que a gente pode colocar como um cara que... ele pode ser aquele cara meio sonso, assim, né? Que tem, sim, as suas próprias ideias, mas que, ao mesmo tempo, ele tenta ouvir todos os lados, né? E foi o que ele fez durante esse período, e a gente vai entender isso. Então, quando chegar ao Brasil, que é aí que eu quero entrar, minha intenção aqui não é dar um contexto sobre o que aconteceu e nem ficar lendo aqui o que aconteceu na época, né? A intenção é mais uma reflexão, mais uma conversa. Você, por exemplo, você entrou aqui, já entende um pouco sobre o assunto, e eu quero mesmo uma conversa, ou que você, com o que eu falar, fale: eu faria isso ou não. Porque muita gente hoje defende que o Império, ainda hoje, defende que o Império deveria voltar e que foi a melhor época do Brasil, e para muita gente não. Mas óbvio que isso depende muito de recorte e de contexto. Então vou trazer aqui, né? Então quando a família real chega no Brasil, ele pega um Brasil meio destruído, né? Destruído no sentido de para uma família real morar, né? E até por todo esse contexto, o que começa a fazer? Ele começa a tentar ajeitar a casa, né? E até com outros interesses, né? Uma grande mudança que teve foi quando, no dia 1º de abril de 1808, foi revogado um alvará que proibia a fabricação de produtos próprios no Brasil, dentro da colônia. Esse dia, basicamente, foi o dia que a colônia acabou, né? Porque a colônia dependia muito de Portugal. Nesse momento, ela se abriu para a indústria, né? Então, por quê? Porque a família real estava aqui, né? Muita gente veio para cá, mais de 10 mil.
Estima-se aí 10 mil pessoas vieram para o Brasil no momento que se abriram os portos, porque o que fez Dom João? Ele abriu os portos para os aliados, no caso da Inglaterra, basicamente. Ele criou fábricas revogando esse decreto, ele conseguiu abrir fábricas, escolas, biblioteca, né? Tem até aqui a Academia Real de Belas Artes e a imprensa, né? Então tudo isso ele fez com a vinda dele para cá, né? Basicamente, como assim? Ele veio, viu que estava tudo bagunçado, viu que a família real ficaria aqui, então começou a ajeitar a casa, né? Até porque a população, na época, via ele como um rei mesmo, como um herói. Até então a população enxergava desse jeito, tanto que tinha os momentos que a população ia até o rei, né, fazia o beijamão. Nesse momento, eram momentos muito especiais ali para a população que vivia aqui, né? Então ele valorizou a moeda, melhorou a saúde, basicamente criou um país do nada, né? Digo, uma espinha dorsal do que é o Brasil. E aí se a gente pegar esse recorte, fica parecendo o quê? Fica parecendo que estava tudo muito bom, né? Fica parecendo que se você pegar só esse recorte do que a gente falou aqui, demonstra que realmente teve muita coisa boa, valorizou o país, né? E se ele não tivesse vindo para cá, né? Como seria, talvez hoje, entendeu? Então, porque aí o Brasil começa a caminhar com as próprias pernas, porque ele já tem fábrica, né? Ele já tem ele tem condição de receber outros países, tem condição de exportar, de importar, né? Só que aí tem a parte ruim, né? E a parte ruim é o que eu acredito, e aí eu vou falar por mim, é o que não compensa o lado bom. Porque, ó, com o aumento dessa população, em mais de 10 mil pessoas, aumentou a produção, aumentou a demanda. E se você pegar o contexto da época, era uma época onde a escravização, principalmente vindo da África, estava em alta, né? E nesse momento o Brasil chegou a receber até 20 mil escravos trazidos de navio negreiros da África, onde tinha mulheres, tinham crianças, né? Então, e na época ali era uma coisa horrível de se ver, né? O Brasil tem relatos, né, de jornalistas ingleses que vinham para cá, relatos deles falando que você saía na rua, tinha os mercados que tinha era como se você fosse comprar um pão, né? Comprar um escravo era como se você fosse comprar um pão. Eles em filas ali, em situação degradante. Quando vinham para o Brasil, se tivesse com alguma doença, se tivesse com... Era como se fosse uma mercadoria, e era jogado ao mar, tinha que ficar em quarentena antes de entrar nos portos, engordando e ganhando corpo para entrar aqui, né? Então, é um recorte que a gente pega que ao mesmo tempo, por um lado, estava tudo muito bonito, chegou um momento que a Carlota Joaquina, ela trouxe algumas pessoas para cá, para pessoas que vieram se eu não me engano, e eu vou colocar aqui, da Bulgária ou foi da Bélgica, que vieram para o Brasil só para dar aulas de etiqueta, né? Para as pessoas poderem se portar melhor,
vestimenta e tudo isso. Então, ao mesmo tempo que se passava uma fachada de que estava tudo bem, de que tudo tinha ali o seu valor, né, nessa família real, tinha um lado muito ruim também, né, que aí eu acredito que ultrapasse o necessário do que é bom. E aí hoje é o que a gente vê, é a herança que a gente tem, né, a herança de onde a gente vê algumas coisas, né, digo a gente, a população como sociedade, vê algumas coisas e acha normal, né, acha normal um, um ato de racismo, um ato de preconceito, porque isso vem como essa herança, né? Da mesma forma que veio a herança das coisas boas, né? Como quando ele abre ali aquele museu, quando ele abre ali a biblioteca, quando ele abre ali as fábricas, né? Para melhorar a economia, tem esse lado ruim também, né? Mas aí, e outras coisas, né? Eu tô pegando aqui um recorte ali de 1808, não tô nem aprofundando para mais para frente, porque aí depois você tem revoluções, coisas que a gente vai trazer aqui mais para frente. Você tem momentos de instabilidade, né? Eu tô aqui querendo trazer o que eu trouxe hoje, basicamente, é mais um contexto bem chulo, bem simples da época e uma reflexão, né? Disse para você, só com isso aqui, para você que já tem esse conhecimento da época e para você que vai ler um pouco mais e que ouviu o que eu falei aqui, valeu a pena? Você acredita? A família real veio para o Brasil? Você acha que não? Que se não tivesse vindo teria sido melhor? Ou que tanto faz? Seria a mesma coisa, né? Até porque ali no século XIX, essa questão de problemas, né, de estrutural, de sociedade, ela não era um problema só aqui do Brasil, né? E quando eu digo Brasil, é muito mais também o Rio de Janeiro, né? Porque ali era dividido por capitanias, né? Então ali é de São Vicente, que hoje seria São Paulo, tem a do Rio de Janeiro, ali Pernambuco, outras, mas onde a coisa ali pegou mesmo foi no Rio de Janeiro, que era onde a família real estava. Então, dá um parecer que foi uma coisa muito mesmo maquiada para que as coisas ficassem, como eu posso dizer, para que as coisas ficassem mais bonitas até para quem vinha de fora depois da abertura dos portos, para melhorar a economia, eu acredito que para um benefício próprio da realeza do que mesmo por querer ajudar ou por ser bom, como eu acredito que não foi o caso do Dom João. Acredito que ele meio que se aproveitava, veio para o Brasil, já estava aqui, vamos dar uma ajeitada e ver o que a gente consegue. E aí saiu daqui e deu certo para ele, porque para muita gente ainda hoje foi um dos melhores impérios aí, né? Mas é isso. Então vou pedir para você comentar, discordar, compartilhar, se gostou, curtir, né? E a gente vai tentar trazer mais vídeo, conversar mais aí, tá certo? Então agradeço. Então comenta aí, vamos nos falando.